Graça e paz, meu querido irmão! Como é que você está? Eu desejo, espero muito que você e a sua casa estejam muito bem. Fico feliz de ter você aqui toda semana comigo, podendo ser edificado, fortalecido pela palavra de Deus. Eu fico muito alegre em poder compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo com você. Meu desejo é que nesse tempo nós possamos crescer em Jesus Cristo. E, inclusive, é sobre isso que nós estamos conversando nessa série chamada Enraizados. Hoje vamos para a terceira reflexão dessa série. Inclusive, quero aproveitar a oportunidade e quero te encorajar, se você ainda não assistiu a primeira ou a segunda reflexão, corre aí no nosso canal e assiste as mensagens, porque essa terceira é uma continuidade da primeira e da segunda, para que você possa entender claramente como que você pode estar enraizado em Jesus Cristo. É preciso que você assista todas as reflexões, todas as mensagens. Amém? Nós estamos lendo lá na carta de Colossenses, de Paulo para a igreja de Colosso. Nós estamos lendo 2 Colossenses, capítulo 6, versículo 7. Essa tem sido a base de toda essa série. Eu quero ler hoje novamente com você esse texto tão precioso que tanto tem nos edificado e nos fortalecido. Colossenses, capítulo 2, versículo 6, versículo 7 diz assim: Portanto, assim como vocês receberam a Jesus Cristo, o Senhor, continuem a viver, a crescer nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Há ainda uma outra versão que eu gosto muito, que é a versão da NVT, nova versão transformadora, que diz assim: Portanto, assim como vocês receberam a Jesus Cristo o Senhor, continuem a viver nele, aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem a sua vida. Uau, gente, que texto tão lindo e tão maravilhoso. Nós estamos aprendendo que uma vez que nós confessamos a Jesus Cristo, que nós entregamos a nossa vida a Jesus e hoje Jesus é o nosso dono, é o nosso tudo, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, nós estamos aprendendo que nós devemos agora buscar, devemos desejar crescer em Jesus Cristo. Porque quando nós confessamos a Jesus Cristo, ali foi o ato inicial para uma nova vida. A jornada da nova vida iniciou-se quando você confessou a Jesus Cristo, mas ali não foi o ápice da sua salvação. O ápice da salvação, nós alcançamos quando nós chegamos à plenitude de Cristo, e isso é um processo. Lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz que aquele que começou a boa obra em nossas vidas é fiel para completá-la. E nós estamos aprendendo que nós precisamos cooperar com o Espírito Santo. Nós precisamos deixar o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas, moldar nossas vidas, para que dia após dia eu e você sejamos transformados, possamos estar enraizados em Jesus Cristo. Agora, esse crescimento, essas raízes que precisam ser aprofundadas em nossas vidas, elas só vão acontecer se eu e você confiarmos em Deus. Se eu e você crermos que Deus sempre está trabalhando para o nosso bem. Isso parece até ser muito fácil de entender, parece que é algo muito simples, mas na prática às vezes se torna algo meio que difícil de colocar em prática. O que eu quero dizer com isso? Que todas as vezes que Deus quer nos levar a um nível mais profundo nele, Ele sempre nos levará a certas circunstâncias para que nós possamos aprender a confiar, depender, descansar nele. Se você for olhar para todos os grandes personagens bíblicos, nós vamos ver que sempre que a jornada que Deus trabalhou para levar eles a um nível de crescimento mais profundo, essa jornada passou-se pelo teste da confiança. Por exemplo,
Abraão. Deus chamou Abraão e lhe fez uma linda promessa, uma grande promessa. Disse, sai da tua terra, do meio da tua parentela, que eu vou te fazer alguém muito grande. Quero começar algo grande, uma nova nação, um novo povo através de você. É interessante porque Abraão já era um homem de uma certa idade, não era mais um jovenzinho. E Deus prometeu na sua velhice que lhe daria um filho. Ele e a sua esposa já eram de idade, mas Deus prometeu. Abraão, ele teve que confiar, ele teve que crer, ele teve que acreditar que Deus estava cuidando dele, que Deus iria cumprir e que tudo que Deus estava lhe prometendo, tudo que Deus estava lhe dizendo ia se tornar um dia uma realidade. Ele teve que literalmente acreditar, crer e confiar mesmo diante da realidade que se dizia o contrário. O que dizer de Moisés quando Deus o chamou para ser um libertador, para ser um agente de libertação para o povo de Israel ali no Egito? Quando Deus mandou ele diante de Faraó e disse para ele, olha, vai lá e diga para Faraó que é para Faraó liberar meu povo. E a gente sabe que Faraó estava ali resistindo e Moisés teve que crer, teve que confiar. O que dizer não apenas de Moisés, mas de todo o povo de Israel quando estava no deserto, andando pelo deserto e tiveram que confiar que Deus iria prover a água, que Deus ia prover a alimentação, que Deus ia guardar eles no deserto, né? Eles tiveram que confiar, eles tiveram que crer que Deus estava com eles na jornada da vida, que Deus não tinha os abandonado. Tantos e tantos outros homens, tantas mulheres de Deus na Bíblia, nós vamos ver que para que eles pudessem crescer em Deus e experimentar o melhor de Deus, eles tinham que confiar. Deus quer fazer a minha vida e a sua vida muito frutífera. Jesus prometeu isso. Esse é o desejo de Deus. Lá em João 15,16, eu gosto muito quando Jesus disse assim, olha, não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e eu vos nomeei para que vocês vão e deem muito fruto para a glória de Deus. Esse é o desejo do Pai, essa é a vontade de Deus para a sua vida, que você seja alguém frutífero, você seja alguém que transmita a vida de Jesus, que todas as pessoas que cheguem próximo de você possam ver Jesus em você e através da sua vida, muitas pessoas também possam se aproximar de Cristo e ser transformadas por Jesus Cristo. Agora, o dar frutos é um resultado de todo um processo. Quando uma árvore chega a dar frutos, significa que ela o quê? Ela se enraizou, ela cresceu saudável e agora ela está tendo como resultado desse processo de crescimento os seus frutos. Por isso que antes de nós sermos bastante frutíferos, primeiro Deus vai trabalhar, moldar nas nossas vidas, para que nós possamos verdadeiramente dar frutos que permaneçam nele. E como eu disse agora há pouco, isso só é possível em quem confia. Salmo 125, versículo 1, tem um texto muito conhecido, que diz o seguinte, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Permanecer só é possível se o quê? Se confiar. Os que confiam no Senhor é que permanecem firmes, inabaláveis e suportam tudo que precisam suportar. Alguém já disse que para que você possa viver o propósito, você precisa passar pelo processo. Se você quer viver o propósito de Deus, você precisa passar pelo processo. Deus está trabalhando na minha vida e na sua vida para que nós cresçamos nele e possamos dar muitos frutos para a glória e honra dele. Às vezes nós não entendemos por que nós estamos enfrentando certas circunstâncias, por que Deus está nos permitindo passar por certas provações, por certas circunstâncias que parecem que nós estamos nos afastando da promessa, daquilo que um dia Deus colocou no nosso coração, dos sonhos que porventura nós cremos que vêm de Deus. Às vezes parece que estamos tão distantes e longe disso. Mas se você tem uma convicção e você tem buscado em Deus, sabe, uma direção, tenha plena confiança, exercite essa confiança de que Deus está cuidando de você. Eu sei que isso não é fácil, muitas e muitas vezes, irmãos, parece que bate um medo. Muitas e muitas vezes
A gente fica até incrédulo diante de certas coisas que a gente está enfrentando, que a gente está passando. Mas Deus está construindo em mim e você essa confiança, essa base que é necessária e precisa para que a gente possa realmente, como eu disse, dar frutos e frutos que permaneçam. Confiar em Jesus Cristo. Eu quero nesse momento orar com você. Eu quero que você nesse momento junto comigo apresente a sua vida. Aquilo que porventura você esteja assim meio com medo, ou que porventura você está deixando de acreditar nos sonhos e nas promessas de Deus. Hoje, agora, nesse momento, é um tempo de você ir diante do Senhor, sabe? De você abrir seu coração, de você apresentar a sua alma abertamente, claramente, sinceramente e receber do Senhor um renovo e você poder cada vez mais crescer no Senhor Jesus Cristo. Deus, Pai, nós acabamos de ler e de aprender na Tua Palavra, Deus, que o Senhor tem grandes coisas para as nossas vidas, que o Senhor quer nos fazer frutífero em Ti. E sabemos que para que nós possamos crescer em Ti, isso só é possível se nós confiarmos, se nós crermos que o Senhor está trabalhando, Deus, em nossas vidas, que o Senhor não nos deixou ao léu, que o Senhor, Deus, está providenciando para que tudo se encaixe no tempo certo, no modo certo, de acordo com a Tua vontade. Eu oro, Deus, por cada irmão que está assistindo essa palavra, essa reflexão. Eu oro para que, Deus, os sonhos que um dia o Senhor colocou no coração desses irmãos, nesse momento, sejam renovados. Que o Senhor traga à memória, Deus, aquilo que o Senhor falou há anos atrás no coração de alguns que estão assistindo esse vídeo e que nesse momento eles voltem a acreditar e a confiar nas promessas e nos sonhos do Senhor para a vida dele ou para a vida dela. Eu oro assim te pedindo no nome de Jesus, renova, Deus, a nossa fé, renova, Deus, a nossa confiança. Sem Ti é impossível, Senhor, mas cremos e confiamos no Senhor, por isso renova em nós essa esperança firme nas Tuas promessas e nos Teus sonhos. No nome de Jesus Cristo, amém. Amém, gente? Semana que vem estamos de novo e a gente vai dar continuidade, onde eu vou falar sobre um aspecto, um elemento que é fundamental para que nós possamos estar crescendo em Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, curte o vídeo aí, comente, compartilhe com a sua célula, com seus irmãos, para a glória de Deus Pai. Valeu, gente, graça e paz.